Muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está começando agora mais uma edição do Extensão em Foco, aqui na Rádio Universitária UFDPar. Esse é o espaço onde a gente conhece de perto os projetos de extensão que transformam realidades, conectando a universidade com a comunidade e promovendo o desenvolvimento social, cultural e ambiental. E no programa de hoje, vamos falar um pouco mais sobre o projeto inspirador e urgente, que une saúde, educação e cidadania. O projeto Escola Ampliada, popularização da educação e promoção da saúde, ciência, arte, cultura e cidadania nas escolas públicas de ensino médio da planície litorânea do Piauí. Bom, esse projeto, para conhecermos mais sobre esse projeto, e da importância desse projeto, a gente vai conversar hoje com a professora Lorena Souza Soares, coordenadora do projeto, e Ana Clara Silva Salles, estudante de pós-doutorado do Prof. Saúde. Sobre as nossas convidadas, um pouquinho, a professora Lorena é enfermeira, formada pela UFPI, com mestrado e doutorado na área, é professora da UFDPar, atuando na graduação e na pós-graduação, coordena programas acadêmicos e desenvolve pesquisas com foco na saúde da criança, especialmente em amamentação e suas intercorrências. Já a Ana Clara é biomédica, formada pela UFPI, com mestrado em Ciências Biomédicas e doutorado em Biotecnologia pela UFDPar. Atualmente, ela realiza o pós-doutorado em Saúde da Família. Atua em projetos de extensão e pesquisa, com experiência nas áreas de biotecnologia, microbiologia e saúde pública. Bom, Ana Clara e Lorena, sejam muito bem-vindas aqui ao Extensão em Foco. Para começar, vocês podem falar um pouquinho sobre vocês, uma fala inicial aqui, fiquem à vontade. Olá, obrigada, queria inicialmente agradecer o convite dos professores Leandro, da professora Geórgia. E aqui a gente vai conversar um pouco sobre o projeto para divulgar, para que a comunidade acadêmica e a comunidade externa também possa conhecer o nosso projeto. Olá, eu sou a Ana Clara, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui para discutir e fazer essa popularização das atividades que estão acontecendo aqui na universidade, para fazer essa aproximação da comunidade à universidade, que é um pilar bastante importante nessa academia. Bom, então, para começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para os nossos ouvintes o que é o projeto da Escola Ampliada e como surgiu essa iniciativa. Pronto, então, o projeto surgiu a partir de uma demanda da CAPES, A CAPES lançou um edital em 2023, que era um edital de popularização, de incentivo, na verdade, à extensão nas pós-graduações, nos mestrados e nos doutorados. A gente já tem programas de incentivo na graduação, mas na pós-graduação, especialmente nos mestrados e nos doutorados, as iniciativas de extensão ainda são muito imaturas, tem poucas iniciativas. Ainda é tímido, Isso, ainda é muito tímido, exatamente. E aí a CAPES lançou esse edital, que é um edital para incentivar, e a UFDPar, assim como outras universidades do país, foi contemplada por esse edital, e a partir da contemplação, a partir da gente ter conseguido esse edital, surgiu o projeto Escola Ampliada. Bom, esse projeto, ele atua em escolas públicas do ensino médio, com um dos focos nos jovens. Então, quais são essas escolas que o projeto está atuando e qual é a importância dessa temática, da saúde para esse público específico? Então, o projeto ele vai estar envolvendo escolas de ensino médio da planície litorânea, que envolve várias cidades. Parnaíba, Luiz Correia, Ilha Grande, Cajueiro da Praia, Buriti dos Lopes, Caxingó, Municípios Portelas. Então, são várias cidades que vão estar... Bem amplo, bem amplo o projeto. E aí a importância de estar incluindo essa faixa etária com relação que é uma idade onde os jovens estão formando personalidade, estão amadurecendo, e daí a importância de estar discutindo assuntos como a saúde, como a cidadania,
a oportunidade deles estarem entendendo o que é cidadania, se posicionar na comunidade, na sociedade. Essa discussão é bastante relevante para a formação mesmo desses jovens. Em tempos de fácil acesso, né? A gente tem um fácil acesso à informação, mas nem sempre essa informação ela é bem fundamentada, né? De qualidade, né? Exatamente. Aí a gente vai estar exatamente oportunizando esses jovens a terem contato com a ciência, para eles entenderem o que é, como funciona, tá oportunizando algumas coisas sobre promoção de saúde, como cultura, arte, que são tópicos que o nosso projeto está desenvolvendo. Assim, além dos jovens, né, o projeto, ele tem uma outra... Não são só os jovens, né, o foco do projeto. Então, como é que se dá esse envolvimento desses diferentes atores na comunidade escolar, né, que o projeto também busca desenvolver ações, né, com essa comunidade escolar? Perfeito. Na verdade, esse envolvimento dos jovens, né, de ensino médio, ele é direto e indireto, né, porque a gente termina atingindo com as ações os pais, as mães, os responsáveis, a própria comunidade escolar, diretores, coordenadores, enfim. Dentro das etapas do projeto, né, uma das ações da Ana Clara foi fazer esse mapeamento, né, então a Ana Clara foi na Secretaria de Assistência Social para conhecer os movimentos sociais cadastrados, né, até porque muitas vezes o acesso aos adolescentes e aos jovens é muito mais fácil pelos movimentos sociais do que pela escola propriamente dita. Mas a Ana Clara também foi na SEDUC, né, que é a Secretaria de Educação, para também fazer um mapeamento dessas escolas de ensino médio e conhecer um pouco a realidade de cada escola a partir das secretarias. E aí, além dos jovens, né, além dos adolescentes e jovens do ensino médio, a gente está tendo também esse acesso a os pais responsáveis, diretores de escola, coordenadores de escola, a movimentos sociais, que, claro, são direta ou indiretamente ligados à comunidade escolar também. E vocês poderiam elencar assim, algumas ações que são desenvolvidas, né, destacando esse trabalho que busca essa integração entre tantas perspectivas, né, que vocês colocam, arte, cultura, cidadania, direitos humanos. Como é que se dá as ações ali no projeto? Como a professora Lorena mencionou, esse projeto ele é fomentado pela CAPES. E o principal objetivo é inserir a extensão na pós-graduação, que ainda é bastante incipiente. E aí, uma das primeiras ações que a gente organizou foi exatamente estar trazendo a extensão para os pós-graduandos aqui da UFDPA. A gente propôs uma oficina, o nome da oficina é Ciência e Arte Diálogos para Práticas em Saúde. Então, essa oficina, ela oportunizou a gente estar convidando todos os alunos da pós-graduação daqui da UFDPA, de todos os programas, para estar conhecendo e tendo essa realidade da extensão na pós. E aí a gente trouxe convidados de fora, que foi o professor Fábio Tágira, e uma aluna de PIBIC dele, que é a Maria Rita, e eles trouxeram essa visão mais ampliada de como a gente pode estar articulando, integrando a ciência e a arte, que muitas vezes a gente pode olhar assim separadamente e achar que não tem correlação nenhuma, e eles trouxeram essa ideia. Sim. E foi bastante construtivo até para a gente mesmo. Sim. Que está na organização do projeto, a gente ampliar essa nossa visão sobre isso. Essa foi uma das ações. Dentro dessa oficina, a gente também convidou algumas instituições aqui de Parnaíba, que foi o Instituto Central Flora, e a Oficina Esperança, que eles trouxeram discussões com relação a cuidados com a comunidade, com relação aos direitos humanos, e algumas discussões importantes. Outra ação que a gente está desenvolvendo também é também em colaboração com o professor Fábio,
que é com relação a uma exposição de arte, que é a exposição Poses, e a gente levou essa exposição para o Parnaíba Shopping para estar oportunizando a comunidade, como no geral, a estar tendo contato com essas ações. O que vai ser essa exposição? Ela foi feita a partir de um trabalho realizado pelo professor Fábio com relação a mulheres que foram acometidas pela hanseníase. Ele vai estar discutindo vários assuntos. Essas mulheres foram estigmatizadas, sofreram preconceito, e nessas telas ele vai estar trazendo essa visão de sensibilidade da fala e do discurso dessas mulheres, e ele jogou nas telas para a gente ter uma análise, fazer uma sensibilização da comunidade. Muitas vezes é uma doença que ainda é pouco discutida, as pessoas ainda fica na sombra ali, né? Exatamente. Ainda tem muito peso desse passado, de todo o estigma do passado, né? Exatamente. E aí, dentro desse evento, a gente fez algumas visitas guiadas, por exemplo, com os pacientes do Hospital Colônia do Carpim. Isso. Foi uma atividade bastante enriquecedora. Que ainda é ativo esse hospital. Totalmente ativo. E os pacientes ficaram muito emocionados, porque foi a primeira vez que eles viram publicamente essa discussão, né, sobre a hanseníase, sobre todos os problemas. E num espaço que historicamente eles não têm esse acesso, que é o shopping, né? Então, os pacientes, muitos era a primeira, segunda vez que estavam no shopping, e sendo que o hospital é 2 quarteirões, né, do shopping, então foi um momento realmente muito bonito da gente presenciar, né, Ana Clara? Exatamente. Inclusive, um dos pacientes escreveu até um poema lindo, ele recitou para todo mundo lá, foi bem, bem interessante. A partir dessa ação, a gente teve uma solicitação do PARFOL, né, professora? Isso. Que é um programa, né, de formação de professores aqui da UFDPA. E aí o PARFOL aqui, o UFDPA, ele tem um curso de educação para o campo, educação inclusiva. Isso, educação especial e inclusiva. E aí o PARFOL solicitou que esse material, né, essa exposição, viesse para a UFDPA, para que os alunos do PARFOL, que são alunos de outros municípios, né, a maioria dos alunos do PARFOL são de outros municípios aqui da região, tivessem esse acesso, até porque a arte e a cultura, infelizmente, ainda é pouco valorizado e pouco acessível. E aí a gente trouxe esse material, né? Inclusive a exposição ainda está aqui nos corredores da UFDPA, veio por conta dessa demanda do PARFOL, e a gente decidiu que ela permanecesse até agora, o final de março, comecinho de abril, para que os alunos de graduação, de pós-graduação e a comunidade geral tivesse acesso a essa exposição que está aqui nos corredores da UFDPA. Eu queria só abrir uma observação, Georgia, por que o projeto é tão amplo? Porque foi uma solicitação da CAPES, né? Então, ficou muito a critério de cada universidade se ela iria incluir um programa, 2 programas, quais eram as áreas dos programas a serem incluídos. Como a UFDPA é uma universidade nova, a gente decidiu coletivamente tentar incluir todos os programas, né? Então a UFDPA tem programas como psicologia, ciências biomédicas, biotecnologia, antes era artes, patrimônio hoje é artes e patrimônio, né? Tinha a museologia envolvida, mas mudou de nome, e a gente também quis envolver. E aí a gente decidiu, tem o Prof. Saúde, que é um mestrado profissional, tem o de Administração Pública, que é recente também, então a gente decidiu incluir todos os programas, por isso que ele ficou com vários braços, né? Artes, ciência, saúde, cultura, direitos humanos, para a gente tentar contemplar todos os programas da UFDPA. Mas quando a gente pensa em termos de conhecimento, né? O conhecimento ele não se dá fragmentado, né? Então o conhecimento, a gente vivencia o conhecimento de forma integrada. E eu acho que a extensão ela serve justamente para isso, né? Para integrar essas informações, integrar esses atores de diferentes espaços que estão falando sobre a mesma coisa, mas de formas, né, com linguagens diferentes, com discursos diferentes, mas que no fim está falando ali todo mundo a mesma coisa, né? Então a extensão é esse espaço de diálogo entre espaços, né? Então isso é
Um ponto muito interessante. Além disso, a gente, como a professora falou, como a cultura ainda não é tão divulgada ainda, muita gente não dá tanta importância, a gente criou um boletim cultural. O que é isso? A gente faz uma varredura mensalmente, esse boletim é lançado mensalmente, com relação a atividades culturais que são realizadas em todas as cidades que estão enquadradas na planície litorânea. Então a gente faz essa busca e faz essa divulgação desse boletim cultural. E além disso, a gente também começou com ações de ofertar minicursos de preparação a partir de uma varredura que a gente fez nas atividades científicas que são feitas aqui na universidade. Então, a gente fez uma varredura de atividades científicas que são realizadas aqui na UFDPA, e a partir disso, como a gente quer estar fazendo essa divulgação da ciência para a comunidade, está aproximando a ciência com a comunidade, a gente está oportunizando também essa criação de cursos que são ofertados para a comunidade. Então, a partir de projetos de pesquisa daqui. Exatamente. Da que é exatamente o link entre a pós-graduação e a extensão. Né? Exatamente. A profissionalização. Os cursos têm esse objetivo de profissionalizar a partir do que os professores pesquisam aqui. Então, mais um link que a gente pode fazer entre a ciência e a comunidade. Para não ficar só dentro dos muros da universidade, a gente está levando essa ciência para a população também. Então, um dos minicursos que a gente ofertou foi um minicurso teórico-prático de 30 horas, que foi o de controle de qualidade de pescados. Por que a gente escolheu esse curso? Porque aqui na planície litorânea é uma região que é muito forte essa questão do empreendedorismo na parte pesqueira, né? Tem muitas famílias, muitos sustentos de famílias que trabalham com isso, temos muitos empreendedores, muitos trabalhadores que dependem disso para adquirir renda. Os pescadores, pesca, marisqueiras, né? É um comércio local que sempre existiu, né? E que é muito amplo. E ainda somado à região, à data, né, do ano, que é bem tradicional, que é a Semana Santa, que é são datas comemorativas que os pescados em si ficam em alta, né? São bastante consumidos, exatamente. Né? Que é a Quaresma, a Semana Santa, né? Cultural da gente, independente da religião, né? Que a gente segue, né? Independente da religião e cultural da nossa região, consumir peixe nessa época, né? Tradicionalmente, todas as pessoas, dependendo da religião, elas fazem o consumo desses peixes, né? E aí, a partir disso, a gente teve essa ideia de estar ofertando esse minicurso, também alinhada a um objetivo do projeto, que é a estimulação do empreendedorismo local. Que é o empreendedorismo social, né? E a gente ofertou esse minicurso. A gente deixou aberto tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade externa, né? Para os pais dos alunos das escolas, ficou aberto no geral. E aí a gente teve bastante procura desse minicurso, até tanto pelos alunos da graduação também para fazer revisão, tivemos alunos de engenharia de pesca, alunos da biologia, biomedicina, então foi bem ampla a demanda, e também para a comunidade externa, tivemos alunos egressos também interessados. E tivemos a participação também da vigilância sanitária, aqui tivemos 3 representantes que contribuíram ricamente com comentários ali da prática, do que eles veem. Foi bem legal, assim, né? A gente viu na prática o objetivo que era atingir a comunidade. Sim. Então Ana Clara recebeu uma ligação no WhatsApp da vigilância sanitária, da equipe da vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária trabalha diretamente com isso, com a fiscalização da qualidade do pescado, e aí foi muito interessante porque as vagas já tinham sido esgotadas, né? Teve uma procura muito boa, e aí a gente conseguiu ali encaixar a equipe da vigilância sanitária, e eu achei isso importantíssimo, né? E aí a oficina se tornou ainda mais rica do que ela já seria, porque o pessoal da vigilância, os trabalhadores, os fiscais ali contribuíram com exemplos práticos. Sim, com né? a vivência ali, Com a vivência deles. E lembrando que eles fiscalizam comércios,
Instituições públicas e privadas, então, eles fiscalizam não só instituições privadas, mas também escolas, cantinas, enfim, aonde circulam alimentos, inclusive os pescados. Exatamente, e eles pegam desde a prateleira até dentro do restaurante, da cozinha. Pega toda a linha. Isso, toda a linha produção. produtiva lá. E foi bem interessante e bem enriquecedor. Tivemos muitas discussões sobre segurança alimentar, que foi uma coisa muito importante que a gente queria trazer para a comunidade, principalmente para a questão da saúde também, né? Para a saúde tanto das pessoas que vão estar comercializando aquele produto, quanto para a comunidade que vai estar consumindo aquele produto, né? Foi bem interessante. Muito bem. Bom, então fechamos o primeiro bloco com esse projeto muito interessante e urgente, como eu falei, né, no começo, que a partir dessa temática da saúde agrega tantos setores, tanta gente, tantos olhares, né, e que pode ali transformar, tá nesse caminho de transformar a vida de pessoas, né, ali através com essa temática da saúde. Bom, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre as ações práticas do projeto, né, e o resultado, e seus resultados. E também sobre uma parceria muito importante com a Rádio Universitária UFDPA. Bom, fique com a gente, o Extensão em Foco volta já. Estamos de volta com Extensão em Foco, hoje falando sobre o projeto Escola Ampliada, que desenvolve um trabalho fundamental junto às escolas públicas e à comunidade escolar, né, de toda a planície litorânea. E vamos falar um pouquinho sobre esses... A gente já começou a falar, né, sobre essa questão da integração, mas com relação a esses resultados, o projeto ele já apresenta alguns resultados importantes. Quais são esses resultados, né? E vocês percebem ali uma transformação na vida de quem está ali interagindo com esse projeto, né? Sim, a gente já observa alguns resultados interessantes. Vamos por partes, né? Através das ações que a gente desenvolveu. Então, a oficina, principalmente, trouxe esses resultados com relação à inserção dos pós-graduandos na extensão. A gente vê aqui na UFDPA que essa participação da extensão dos pós-graduandos ainda é bastante iniciante, né? A gente vê uns projetos assim que estão começando a engatinhar para levar essa extensão para pós-graduação, e a gente vem com como foco principal mesmo para estar integrando a pós-graduação nessa extensão, sabe? Além disso, a gente pode perceber que foi bastante enriquecedor para os pós-graduandos. Normalmente, quando a gente organiza um evento, a gente coloca um formulário para avaliação dos participantes. E a partir dessa avaliação, a gente consegue ter uma visão do quanto aquela ação pode ser significativa, e a gente obteve realmente uma avaliação bastante positiva, comentários relacionados a gente organizar mais oportunidades assim, que integrem, que tenham um evento mais integrado, né? Porque a gente trouxe essa oficina justamente para sair dessa formação em saúde, na pós-graduação, mais técnico-científico, de sair de laboratório, de bancada, e abrir a mente mesmo dos pós-graduandos para outras visões de como eles podem estar integrando a extensão junto aos seus projetos científicos, sair da tese, defendeu a tese, a dissertação, deixar na biblioteca. Não, tem como, tem oportunidade da pessoa estar transformando em uma ação para a comunidade, um retorno para a comunidade. Até porque o principal pilar da instituição, né, da universidade, é
ensino, pesquisa e extensão de forma integrada, Isso. né? E aí a gente acaba esquecendo um pouco disso no cotidiano das nossas ações, né? Separando um pouco o que é extensão, do que é pesquisa, do que é ensino, mas não, tudo tem que estar ali de uma forma muito integrada, né? Exatamente. Acho que o projeto de vocês traz essa lembrança. Sim, né? exatamente. Tem sido bem difícil, assim, já que é exatamente isso, Georgia, é bem difícil porque a gente infelizmente ainda trabalha por caixinhas, né? Então abre a caixinha do ensino, fecha, abre a caixinha da pesquisa, fecha, abre a caixinha da extensão e fecha. E aí esses são um dos grandes desafios do projeto é tentar integrar essas 3 caixinhas ainda com a inovação, né? Que é mais uma 4ª caixinha que a gente também está sendo aí cobrado. E envolvendo todas as pós-graduações estricto sensu da UFDPar, né? Então tem sido um desafio para a gente tentar integrar isso junto à comunidade. Exatamente. Aí, voltando aos resultados. Com relação à exposição, a gente também lançou esse Google Forms, né? O formulário de avaliação. E a gente recebeu vários comentários positivos sobre essa ação, com relação à sensibilização que trouxe as pessoas por volta do tema, a forma no qual a gente levou para um espaço publicamente muito movimentado, tem um grande fluxo de pessoas, né? E foi bastante enriquecedor, tanto para a comunidade quanto para a gente também, que a gente abriu o olho assim, nossa, ainda tem uma deficiência ainda com essa parte da arte, da cultura, que a gente está tentando trazer mais voltado, tanto correlacionando a ciência juntamente com a arte e a cultura. E com relação ao minicurso, a gente pôde experienciar um momento de troca de saberes, principalmente com o pessoal da vigilância sanitária, que trouxeram vivências práticas deles, trouxeram exemplos realmente do que eles encontram no cotidiano, na atividade dele, e somado a isso, o relato deles da importância de estar trazendo esse questionamento, essa divulgação de como que é feito um acondicionamento de um alimento, como que é feito o manuseio correto, né, dos pescados, que de certa forma se aplica para outros alimentos também, sem ser o pescado, né? Então, oportunizar esses momentos tanto para a universidade, que a gente abriu para a universidade, quanto para a comunidade, principalmente para a comunidade, né, que é o nosso foco principal, foi bastante importante e enriquecedor. Tudo bem. Bom, e aí o projeto Escola Ampliada, ele incentiva uma produção, uma promoção da qualidade de vida de uma maneira muito ampla, né, como vocês estão contando aí. Então, por que esse cuidado com a saúde de forma integrada entre esses diversos espaços, né, ela é tão importante para a comunidade em geral? Então, como eu falei, né, tem sido desafiador integrar, né, e aí como é que a gente tem feito, quais são as estratégias que a gente tem adotado até para atingir o nosso público, que é o público das escolas de ensino médio, né? Então a gente tem tentado essas estratégias, Georgia, mais indiretas, né? Então a gente tem feito, a gente já tem feito a exposição, que a exposição é permanente, então a exposição já teve num shopping da cidade, está aqui na UFDPar, e a ideia é que a exposição vá para as escolas de ensino médio. Então os próximos locais são IFIP Parnaíba, IFIP Cocal, que são escolas de ensino médio, para que esses jovens vejam essa exposição, né, que é uma exposição que envolve as pesquisas do professor Fábio Solon, que é o professor da UFP de Teresina. Então, o próprio minicurso de cuidados, manejo do pescado, a gente vai levar... a gente tem até reuniões já agendadas com a Secretaria de Agricultura Familiar e com a própria Secretaria de Educação, porque a ideia é levar o curso para as merendeiras das escolas, para as nutricionistas das escolas, para que melhore mais ainda a qualidade da merenda escolar, né?
A reunião com a equipe da agricultura familiar é por quê? Porque o peixe que está sendo pescado, os mariscos que estão sendo pescados pelos pescadores, ele vai ser consumido no lanche das próprias escolas, né? A gente também já recebeu um convite para levar o curso para o Porto Piauí, né, para que os pais desses adolescentes, que são os pescadores, as mães, enfim, os familiares desses adolescentes tenham acesso a cursos profissionalizantes, como o nosso curso de cuidado e manejo do pescado. Então, assim, direta e indiretamente, a gente tem, com essas ações, tentado atingir o nosso público, que são esses jovens, adolescentes, esses estudantes do ensino médio da planície litorânea. Perfeito. E um outro ponto muito interessante que a gente até já perpassou aqui na nossa conversa, né? Importante do trabalho de vocês é que ele perpassa pelos profissionais que estão sendo formados aqui na nossa instituição, no âmbito da pós-graduação principalmente, mas como vocês falaram, não só na pós-graduação, porque acaba envolvendo também a graduação, né? Então fala um pouco da importância de sair dos muros da universidade, de pensar uma formação direcionada para a sociedade, né, para a comunidade, nessa formação inicial e continuada, né, e como essa vivência que vocês estão desenvolvendo, essas ações que vocês estão desenvolvendo, contribuem nesse processo de formação. Então a ideia está oportunizando esses pós-graduandos e alunos da graduação em atividades práticas mesmo, que isso vai estar somando na sua formação para trazer uma maior sensibilidade, para eles terem uma visão mais ampliada de quais são as necessidades do território, trazer uma visão mais preparada para a prática mesmo, na pós-formatura, pós-defesa de tese, de dissertação, e trazer essa experiência de uma forma de educação permanente mesmo, na prática, para eles analisarem, verem quais são as necessidades sociais que estão presentes ali naquela comunidade, quais são os pontos fortes, quais projetos podem ser desenvolvidos em determinada região. É mais voltado para isso, a importância de um olhar mais humanizado, mais sensibilizado para a comunidade e para o território. Até porque, se a gente pensa num projeto de pesquisa, né? A ideia para um projeto de pesquisa, o que a gente desenvolve aqui em termos de pesquisa, não vem do nada, ela vem de uma sociedade, né? Então, aprender a olhar para a sociedade, para as questões sociais, porque é de interesse para a sociedade é fundamental, né? Até para o próprio desenvolvimento de uma pesquisa que realmente importe, impacte e tenha uma relevância em termos sociais. Né? Exatamente. Um outro ponto é essa perspectiva de prática intersetorial e interprofissional, né? Vocês falaram no começo que o projeto ele busca envolver são 5 pós-graduações que a gente tem aqui. Psicologia, administração pública, saúde da família, ciências biomédicas, que é mestrado, doutorado, biotecnologia. Mestrado, doutorado também. E o artes e patrimônio. Que agora enfim, esqueci o nome. Vamos ficar devendo. Patrimônio e sociedade. Patrimônio e sociedade. Se eu não me engano, é patrimônio e sociedade. Bom, isso. Vamos ficar devendo aí o nome correto. Que mudou recentemente, né? Mudou recentemente, exatamente. Bom, então, vocês falaram, né? Ele envolve a pós-graduação de diversas áreas aqui, todas as pós-graduações. Sim. E de diversas áreas específicas, disciplinares específicas, né? Isso. E como essa perspectiva, né, de desenvolver essas ações envolvendo tanto outros setores como diversos profissionais, né, de áreas diferentes. Como é que é isso dentro do trabalho de vocês? E como isso fortalece, né, a formação dos nossos profissionais? Mais um desafio. Porque são pensamentos, né, e formações completamente diferentes, em cursos e espaços completamente diferentes.
Eu sou enfermeira, ministro aula na medicina. Ana Clara é biomédica, fez mestrado e doutorado num laboratório e ela tem vivenciado experiências que ela nunca vivenciou. A gente também tem o Lucas, que é o bolsista de extensão, que ele é da graduação, é um aluno da medicina, e todos esses bolsas estavam previstos também no edital da CAPES. E a gente tem várias pessoas com vários objetivos de pesquisa diferentes, né? E aí, quais as estratégias que eu, como coordenadora, tenho adotado para tentar alinhar, né? Uma das estratégias são as oficinas, né? Então, a gente já fez 2 oficinas, uma ano passado com o professor Fábio Solon, e aí eu destaco muito, eu até agradeci muito a ele, que foi o professor Fernando, que é tanto do Prof. Saúde quanto do mestrado e doutorado de Ciências Biomédicas, que ele levou a turma dele de alunos, ou seja, tirou do espaço convencional da sala de aula e levou para conhecer a metodologia que o professor Fábio Solon trabalha nas suas pesquisas, que é a produção de arte, né? Então, para a gente desconstruir essa ideia de que a ciência é só o artigo, o paper, a Sim. tese, a dissertação, então o professor Fábio, todas essas telas que estão aqui na UFDPA são frutos de pesquisa acadêmica, então é ciência também, só Sim. que o produto é arte. E aí é uma arte que, claro, segue uma metodologia científica. E aí o professor Fernando levou seus alunos, né? Inclusive vários alunos ficaram super interessados em desenvolver suas dissertações e suas teses, em que o produto fosse uma exposição, um produto artístico, que é ciência também, né? A manifestação Sim. da ciência das suas várias formas. Então a gente fez essa oficina ano passado com o professor Fábio Solon e com a aluna dele, a Maria Rita. Fizemos a primeira oficina, que a Ana Clara ainda não era nossa bolsista, em 2024, com a professora Vanira, que é uma professora da Fiocruz, que ela trabalha com população de campo, né? Ela trabalha com população de sertão, população rural, e ela trabalha muito com a metodologia da pesquisação. E aí a gente trouxe a professora Vanira em 2024, na época a gente apresentou o projeto nessa oficina para os coordenadores de pós-graduação, né? Até agradeço o professor Diógenes, que hoje coordena a pós-graduação em escrito senso, e o professor Janda, que é o nosso pró-reitor de extensão, que foram muito importantes para essas oficinas. Então, eu acho que essas oficinas são os momentos, a previsão que a gente, agora em setembro de 2026, tem mais uma oficina, sempre trazendo pessoas externas com suas expertises para a gente disseminar essa cultura da extensão dentro das pós-graduações. Ótimo. E aí, acho que para a gente finalizar aqui o nosso papo, para quem está nos ouvindo, né, e que se interessou pelo projeto, que se interessou pelas ações, não só pelas ações das exposições, né, para visualizar, para interagir ali com as exposições, mas também para participar dessas oficinas, né, se inscrever. Como é que a gente tem acesso ao projeto? Como é que a gente fica sabendo onde que vão ser as próximas exposições? Até quando vai ficar aqui na UFDPA? A gente faz a divulgação, a gente tem um Instagram, que é escolaampliada.ufdpa, lá a gente divulga todas as nossas ações, períodos de inscrição para os minicursos que vão vir posteriormente, que a gente vai estar ofertando outros minicursos também, a gente divulga os locais e períodos das exposições, tudo pelo Instagram e também pelo site da UFDPA. A gente publica as notícias lá na UFDPA para estar fazendo essa divulgação. Isso, a gente aproveita as redes sociais da própria universidade. Sim. Ou as outras redes sociais, como por exemplo Instagram da Prex, da Proprópria, ou seja, a gente divulga principalmente pelas redes sociais. Sim. E pelos grupos de WhatsApp também. E aí a gente tem como planejamento futuro a oferta de mais minicursos, oficinas, tanto para a comunidade externa, né, relacionada à profissionalização, né, Ana Clara, para que atinja direto ou indiretamente o nosso público, que são os jovens das escolas de ensino médio, sejam seus pais, suas mães, seus responsáveis, seus professores. A gente também está com a previsão da oficina para setembro de 2026, que é a oficina para os alunos de pós-graduação, para os coordenadores, né, que é aquela oficina integradora.
e a exposição e outras exposições que futuramente a gente tem o planejamento de trazer. E aí eu queria agradecer também a parceria da Prex, né? A Prex também tem um projeto chamado Expedições, e a gente também vai se integrar ao projeto Expedições da Prex, que é a nossa Pró-Reitoria de Extensão, para ampliar mais ainda as nossas ações. Muito bem. Bom, a rádio fica aberta também, viu, para ser um veículo de divulgação das ações que vocês vão desenvolver. É interessante agora que, para quem não sabia e agora que sabe, né, dessa exposição que estava nos corredores desde o começo do semestre, desde antes do começo do semestre, na verdade, né? Sim. Já tinha aquela exposição ali nos corredores da universidade, agora sabe do que se trata, né? Que é fruto de um projeto de pesquisa, de um professor da UFPI, e que está aqui nesse espaço como um projeto, como uma ação do projeto de extensão, né? Da Lorena e da Ana Clara, e que fiquem atentos, né? As redes sociais, sigam @escolaampliada.ufdpa para saber de todas as ações, as exposições e os cursos e oficinas que o projeto está desenvolvendo e que busca integrar vários atores. Perfeito. Bom, chegamos ao fim. Muito obrigada. Né? Nós que agradecemos, né? Uma palavrinha final? Não, na verdade eu gostaria de agradecer o espaço, né? É muito importante esses espaços de comunicação, seja rede social, seja rádio, seja YouTube, enfim. Eu acho que hoje a gente tem inúmeras formas de se comunicar e às vezes a informação ainda não chega, ou se chega não é uma informação de muita qualidade. Então eu queria agradecer esse espaço da Rádio UFDPA, da Rádio Universitária UFDPA, para que a gente traga aqui informações realmente de qualidade, de projetos que estão acontecendo aqui na universidade, que o nosso objetivo é ir para fora daqui, e, claro, trazer esses alunos, essa comunidade também para dentro da universidade, porque às vezes o muro da universidade ele gera esse afastamento. Então a ideia também do projeto não é só a gente ir para fora dos muros, mas é trazer essa comunidade, esses alunos, esses pais, enfim, esses responsáveis, esses professores, coordenadores de escola para dentro da universidade, que é um espaço nosso, de todos nós. Exatamente. A gente tá com esse objetivo, né, de estar trazendo essa comunidade para cá, justamente para eles estarem conhecendo o que é feito aqui dentro da universidade. Porque, querendo ou não, é dinheiro de imposto, está sendo investido, dinheiro deles. Então, eles têm o direito de estar conhecendo as atividades que são realizadas aqui dentro. E é nosso dever estar levando para eles e trazendo eles para estar conhecendo também, vendo como que está sendo realizadas as coisas. Obrigada pelo convite também, parabéns pelo projeto da rádio, é bastante interessante para essa divulgação e estamos disponíveis aí para parcerias. Muito obrigada. Bom, então obrigada Lorena e Ana Clara. E chegamos ao fim, né, de mais uma edição do Extensão em Foco. Hoje a gente conheceu o projeto Escola Ampliada, Popularização da Educação e Promoção da Saúde, Ciência, Arte, Cultura e Cidadania nas escolas públicas do ensino médio da planície litorânea do Piauí. Que a partir de práticas que promovem a qualidade de vida das pessoas, né, buscam esse enfrentamento de vulnerabilidade e principalmente o fortalecimento de vínculos sociais. Então, agradecemos muito a participação de vocês por compartilhar conosco essa experiência tão rica e inspiradora. E quem nos acompanha, continue ligados na nossa programação para conhecer mais dos projetos de extensão aqui no Extensão em Foco.